Com um pequeno recesso da narradora Helena Camargo, eu, Ana Camargo, estarei narrando em algumas mensagens. Escritura revela o papel de Maria na Igreja, parte 4 de 7, a virtude da minha mãe. Mensagem do dia 30 de setembro de 2018. Senhor Jesus, obrigado pelas belas percepções sobre sua mãe. Por favor, abra nossos corações e mentes para receber de Ti tudo o que você quer que tenhamos. Amém. Ezequiel me disse ontem à noite que o Senhor tinha outra mensagem para o canal. Isso foi quando eu estava na fase final de mixagem da canção I Sought the Lord. Então, aqui estou pedindo a outra mensagem. E Jesus me lembrou que me esqueci dele quando criança no templo. Então, essa será a próxima mensagem. Mas aqui está o que ele queria dizer sobre sua mãe. É que eu realmente acabei não lhe dando uma chance de dizer quando fiz o terceiro ensinamento. Jesus começou. Estou tão feliz por você ter perguntado. E eu queria compartilhar com você algo do seu último ensinamento. Meu povo, você não sabe que tudo nas Escrituras é carregado de significados, pluralidades, ou seja, mais de um significado para cada episódio? Essa situação, o casamento em Caná, foi apresentada a vocês como uma ilustração do poder da oração. Nem mesmo em palavras, mas oração do coração. Eu já disse isso para você antes. O suspiro do seu coração pelo sofrimento dos outros é uma oração poderosa que vai direto para a sala do trono. Por quê? Porque dentro do coração eu moro. E é a sede da sua alma e sinceridade altruísta. Foi a intenção do coração de minha mãe e sua aflição pela falta do casal que a levou a se aproximar de mim. Eu queria que você visse como ela se emocionou muito com as situações que causam sofrimento. Eu queria que você visse o amor desinteressado e a preocupação que ela tem por todos vocês. E sim, queria que você visse que ela foi designada por mim como mãe e intercessora para a humanidade. Quem é minha mãe, meu irmão, minha irmã? Ele ou ela que faz a vontade do meu Pai Celestial. Estas são verdadeiras mãe, irmãos e irmãs para mim. No entanto, é justo que a Imaculada, que me trouxe a este mundo, que manteve a pureza de coração, que foi fiel até a última gota de seu ser quando ela testemunhou a minha crucificação, nunca uma vez sequer chamou Abba, salve ele, Pai. Nunca uma vez sequer ela discordou da minha missão e do que deve ser cumprido nas Escrituras. Crescendo no templo, ela sabia que o Messias deveria sofrer rejeição e morrer nas mãos cruéis dos romanos. Ela sabia que só os romanos podiam crucificar e que o que estava escrito: sou derramado como água e todos os meus ossos estão fora das juntas. Meu coração é como a cera, está derretido no meio de minhas entranhas. Minha força se secou como um caco, e a minha língua se apega à minha mandíbula. E tu me trouxeste para o pó da morte, porque os cães me cercaram. A assembleia dos perversos me fechou. Eles perfuraram minhas mãos e pés. Salmos 22, do 14 ao 16. E para completar o pensamento do Senhor aqui, Maria sabia que somente os romanos poderiam crucificar
e o que estava escrito no Salmo 22 teria que ser realizado pelo Messias. Jesus continuou: Ela conhecia bem este salmo, porque era regularmente recitado no templo em antecipação ao Messias. Havia homens que sabiam que o Messias deveria sofrer, mas eles esperavam a sua libertação, talvez até mesmo um milagre de libertação, para provar que eu era de fato o Messias. Aqueles que acreditaram foram vindicados quando eu ressuscitei dos mortos, e eles ouviram falar disso. Eu apareci a muitos deles porque seus corações estavam quebrados. Eu os comissionei para continuarem o trabalho. Sim, muitos dos fariseus e sacerdotes se converteram. Mas minha mãe sabia que primeiro eu devia sofrer esse sofrimento. Ela vivia com essa perspectiva pairando em seu coração todos os seus dias, sabendo que um dia ela teria que me oferecer naquela cruz. Você não tem ideia do que ela passou por você, meu povo. Não tem ideia nenhuma. E é por isso que é uma ofensa tão terrível para mim quando as pessoas rejeitam seu amor materno. O diabo sempre procurou maneiras de derrubá-la. Ele não suportava a ideia de que uma mulher tivesse mais favor e poder de Deus do que ele. Ele não podia suportar a ideia de que ela estava cuidando dos apóstolos e sendo vista como uma mãe para a família de Deus. Ele também projetou uma profunda divisão na igreja através do comportamento de homens perversos que se apresentam como meus apóstolos. E então, na hora certa, o diabo usou um movimento baseado em pecados legítimos da hierarquia para introduzir essa falsa doutrina sobre adorar a Maria e que os mortos em Cristo não podiam orar por você. Mentiras! Todos eles mentem, inteligentemente executado pelo mestre enganador. E agora eu vim para restaurá-la ao seu devido lugar na igreja. Mas qualquer um que crer nela estará automaticamente marcado como enganado e um idólatra. No entanto, sua recompensa não está perdida comigo no céu. Eles foram fiéis em testemunhar a verdade. Quando você dá sua vida a mim, muitas vezes você precisa romper com a tradição familiar e com os estilos de vida proibidos a um cristão, porque eles não são saudáveis para você, mas no processo, você herda mais parentes do que jamais teve antes. O vínculo do amor da família cristã é muito forte, porque está enraizado em mim. Claro, minha mãe seria sua mãe, mesmo quando uma mulher idosa na igreja é chamada de mãe. Este é um ponto discutível e um completo desperdício de tempo para argumentar. Mas entenda que houve mais de um motivo pelo qual confiei a você. Ela é tudo o que um líder deve ser: amorosa, forte, inflexível, sacrificada, cheia do conhecimento de Deus e do céu. E, acima de tudo, tão totalmente comprometida com seus filhos, que ela também lhe deu o único filho para a salvação do mundo. E ela não perdeu um dia em seu escritório. Em vez disso, ela cresceu em status e responsabilidade ao longo dos séculos. Como ela tem sido tão fiel em cuidar da humanidade que eu salvei. Então, dei a ela presentes especiais para lidar com o volume de orações e súplicas que ela recebe. Ela está bem ciente em todos os momentos da sua situação
através do Espírito Santo. Ela também está ciente do seu temperamento, o que você provavelmente faria e o que ela sabe que eu quero que você faça. E aí reside o seu segredo. Minha mãe me conhece melhor do que ninguém, além do Espírito Santo e do Pai. Ela sabe o que me agrada e, portanto, nem sempre apresenta suas petições a mim, a menos que sejam puras e sem motivo egoísta. Em vez disso, ela trabalha com você até que você supere essas falhas. Ela observa seu personagem e o cutuca em sua consciência para fazer a coisa certa. Quando você cai, ela está lá para enxugar as lágrimas dos seus olhos, para cuidar da ferida no joelho, por assim dizer. Uma palavra consoladora para você. Afinal, ela me consolou em todas as minhas provações. Ela era minha advogada, antecipando resultados e preparando soluções, orando ao Pai e ouvindo seu conselho. Ela nunca esteve longe dele. Ela estava, ao contrário, sempre ciente de sua presença dentro dela e cultivava essa união interna de corações que é tão preciosa para o seu coração. Ela cuida daqueles que realmente o fizeram em suas vidas e tem medo de pedir perdão a mim. Ela abre o caminho para a reconciliação e muitas vezes, quando oram o rosário, eu apareço para eles. Através de sua intercessão e intervenção, ela salvou inúmeras almas que estavam indo para o inferno. Apenas através de suas orações e bons conselhos. Assim como o bom vinhateiro, ela intercede e pede permissão para colocar uma alma desesperada sob seu manto. E eu me rendo a ela e dou a alma para ela trabalhar. Eu dou a eles outra chance. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. Lucas 13, do 7 ao 9. Este é, de fato, o mandato de minha mãe, para pegar aqueles que não nasceram do fruto e dar-lhes amorosa atenção, para ajudá-los a se levantarem para servir. Como uma parte, queridos, notei que isto é do Evangelho de Lucas, o que faz uma tremenda quantidade de sentido, porque é sabido que muito deste Evangelho veio de Maria, quando ela se sentou com Lucas e compartilhou com ele a vida de Jesus. Ela explicou muitos segredos para Lucas, coisas desconhecidas nos outros evangelhos. Assim, não é de surpreender que esse mesmo papel dela, cavar em torno e fertilizar uma alma para que deem frutos, esteja em seu evangelho. Jesus continua: Sua ternura penetra os corações mais duros e os leva ao arrependimento. Somente os verdadeiramente reprovados escapam de seus cuidados. Não porque ela desiste deles, mas porque eles não querem nada com ela ou com a santidade. Como um à parte, porque não deveria ser assim? Se ela está cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento, isso faz todo sentido, porque ele iria guiá-la em como tocá-los. E ele estaria presente para mover seus corações. Jesus continuou: Há tanta coisa que eu quero lhe contar sobre essa santa mulher. Ela é o próprio epítome da palavra mãe. Inúmeras almas se arrependeram com seu toque gentil e reedificaram suas vidas a mim. Bem, pensando nisso,
Gostaria de compartilhar com vocês que houve momentos em que eu estava tão enojada comigo mesma que simplesmente não conseguia encarar o Senhor. E essas seriam as vezes em que eu iria correndo para o abrigo da mãe dele. Eu podia sentir seu manto embrulhado em paz, enquanto me arrependia e confessava, e pedia sua intercessão. E eu não posso nem te dizer o que aconteceu. Tudo o que sei é que recuperei a paz, e a sensação de que eu não estava sem esperança. Houve esperança, e logo depois disso, eu encontraria Jesus. Ele se aproximaria de mim, e eu tenho que dizer, eu sei que foi a intercessão dela que o trouxe rapidamente para o meu lado. Olhando para trás e sabendo que o Senhor está sempre conosco quando nos arrependemos, Ele está pronto para receber nosso arrependimento. Talvez isso não seja exato. Talvez o que Maria fez foi restaurar a crença em mim mesma, ou restaurar o conhecimento da misericórdia de Deus. Mas ela faz alguma coisa quando eu realmente explodo. Volta meu coração para um lugar onde eu posso estar diante de Jesus e não deslizar para um buraco. Qual é o que eu sinto que devo fazer? Como uma pedra o cobrindo. É uma graça, é uma bela graça que foi dada a ela, que prepara o caminho para o seu filho. Voltando ao que Jesus continua a dizer: incontáveis escolheram o caminho da santidade por causa de seu exemplo de fidelidade a mim. Inúmeras almas a buscaram em tempos de realmente estragarem tudo, porque sabem que, se ela trabalhar com elas, elas serão agradáveis a mim e escaparão do caminho de hábitos de pecados que os mantêm cativos. Eu amo falar sobre ela. Eu a amo muito ternamente. E não há uma alma que possa segurar uma vela ao seu exemplo impecável. Bem, eu posso ouvir agora os protestos de pessoas que dirão: as Escrituras dizem que não há um que esteja sem pecado, nem mesmo um. Bem, eu não vou julgar Maria, isso é certo, mas vou dizer uma coisa. Eu notei nas Escrituras que diz que ela estava angustiada com a perda de Jesus em Jerusalém. Que mãe não estaria? Bom sofrimento. E talvez essa angústia seja a única coisa em sua vida que chegou mais perto de algum tipo de pecado, ou incredulidade, ou falta de fé. Talvez isso. Talvez se possa dizer que esse é o único pecado em sua vida. Ainda assim, é difícil para mim ver isso como pecado, porque até mesmo Jesus, no jardim do Getsemane, pediu ao Pai que tirasse este cálice dele. Até ele estava ansioso sobre o papel que ele estava desempenhando na salvação, totalmente comprometido. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Totalmente comprometido, mas ainda assim, em extrema angústia sobre o que ele estava prestes a passar e desejando que a taça pudesse ser passada. Você poderia chamar isso de pecado, o que você não pode, porque ele era sem pecado. Então, não podemos chamar isso de pecado. O que posso dizer? Vamos tentar não ser muito legalistas e não vamos usar um chapéu de fariseu. E eu só quero ter um momento para agradecer muito por suas orações pela minha música. Elas definitivamente estão sendo ouvidas pelo Senhor. E obrigado também por cuidar de nossas outras necessidades. O Senhor te abençoe abundantemente por sua bondade para conosco e para os pobres.